Olá! Nesse vídeo você vai ver como declarar investimentos de renda fixa no Imposto de Renda 2021, como poupança, tesouro direto, CDBs, RDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. Esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais do InfoMoney para você conseguir declarar o seu Imposto de Renda 2021 sem dor de cabeça. Para quem estiver no YouTube, eu vou deixar aqui em cima os cards dos vídeos sobre como fazer a declaração, como declarar ações, e também vou deixar na descrição do vídeo o link para o nosso guia de R do site e também o link para o nosso e-book sobre como declarar investimentos. Mas você também encontra todos esses conteúdos no nosso site, infomoney.com.br. Este vídeo contou com a supervisão do advogado Samir Shuaib, que é especialista em direito tributário e imposto de renda da pessoa física. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. A maior parte dos investimentos de renda fixa tem desconto de imposto de renda, mas esse desconto não acontece no momento da declaração em si, já que a tributação do IR nesses ativos de renda fixa é realizada automaticamente pela instituição financeira, o banco ou a corretora, por exemplo, nos quais você investe, e isso acontece no momento do resgate do investimento. Alguns investimentos de renda fixa, como a poupança, são isentos de imposto de renda, mas ainda assim você precisa declarar a posse desses investimentos à Receita Federal para evitar cair na malha fina. Entre os investimentos que sofrem tributação de imposto de renda estão o Tesouro Direto, os CDBs, os RDBs, as LCs e as debêntures, exceto as incentivadas. A maioria deles sofre tributação de acordo com a tabela regressiva do IR, cujas alíquotas variam de acordo com o prazo da aplicação. Elas começam em 22,5% para quem aplica em até 6 meses e vão caindo até 15%, que é a menor alíquota aplicada para quem investe por mais de 2 anos. Já os investimentos isentos de tributação são a poupança, as debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. E para começar, você vai ver como declarar o investimento mais conhecido do brasileiro, a poupança. Para declarar a caderneta, vamos abrir então a ficha de bens e direitos. Você clica em novo e seleciona o código 41. Caderneta de poupança. Você informa então se a poupança pertence a você ou ao seu dependente, a localização, no caso Brasil, o CNPJ da instituição financeira em que o investimento foi aplicado, e lembrando que esses dados são encontrados no informe de rendimentos enviado pelo banco. No campo de discriminação, informe o nome da instituição financeira, se a conta é conjunta e, em caso afirmativo, inclua o CPF do outro titular. Por exemplo, conta poupança no banco XYZ, conjunta com. Aí aqui você coloca o nome da pessoa, CPF dela e o número. Selecione o banco da sua conta poupança, a agência, a conta e o dígito. Em situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020, você deve colocar o saldo da conta poupança de acordo com o que aparece no seu informe de rendimentos. Como a poupança conta com isenção de imposto de renda, os rendimentos entram na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Você clica em novo, seleciona a opção 12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito, etc. Informe o tipo de beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, o nome e o valor do rendimento recebido. Depois é só dar um OK. Agora a gente vai ver como declarar os títulos públicos. Para esse tipo de investimento, o imposto de renda é descontado automaticamente no resgate ou no vencimento de título, conforme o prazo de aplicação e seguindo a tabela regressiva do IR. Para declarar a posse dos títulos, selecione a ficha de bens e direitos, clique em novo e selecione o código. Nesse caso é o código 45. Aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. Preencha os campos seguindo os mesmos passos que a gente explicou para o preenchimento da poupança. E na discriminação você pode escrever título do Tesouro Direto. Depois é só informar o saldo dos investimentos em 31/12 de 2019 e 31/12 de 2020. Vale lembrar mais uma vez que é o valor que você pagou pelo título, mas na dúvida é só preencher da mesma forma que aparece no seu informe de rendimentos. Depois é só clicar em OK. Já os rendimentos que você teve com os títulos públicos devem ser informados na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva.
Você abre a ficha, clica em Novo, seleciona o código Rendimentos de Aplicações Financeiras. Depois você deve informar o beneficiário, o CNPJ e o nome da fonte pagadora, que é a instituição financeira onde você fez o investimento, por exemplo, a corretora, e o valor do rendimento no período. E depois é só clicar em OK. Assim como no caso do Tesouro Direto, o IR sobre CDBs, LCs e RDBs também é descontado automaticamente no momento do resgate. Para declarar a posse dos títulos, acesse a ficha de Bens e Direitos, clique em Novo e selecione o código 45, Aplicação de Renda Fixa, CDB, RDB e outros. Em CNPJ, você deve informar o CNPJ da instituição financeira responsável pelo título, ou seja, o banco emissor daquele CDB, RDB ou LC. Em discriminação, você pode só escrever aplicação em CDB, por exemplo, no banco XYZ. Preencha os campos situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020, de acordo com o que aparece no seu informe de rendimentos. Depois é só clicar em OK. Já os rendimentos obtidos com investimento em CDBs, RDBs e LCs devem entrar na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Abra uma nova aba e selecione o código 6, Rendimentos de Aplicações Financeiras. Aí é só informar o CNPJ da fonte pagadora, que é o banco emissor, o nome dele e o valor que você recebeu em rendimentos e clicar em OK. Para as debêntures comuns que não são aquelas incentivadas, o procedimento é muito parecido com o que a gente acabou de ver, por exemplo, para os CDBs. O IR é descontado pela instituição financeira automaticamente no momento do resgate. Para declarar, siga o mesmo procedimento do CDB e do Tesouro. Acesse a ficha de Bens e Direitos, clique em Novo e selecione o código 45, Aplicações de Renda Fixa, CDB, RDB e outros. Preencha os campos, lembrando que aqui você deve preencher o nome e o CNPJ da empresa emissora da debenture. Em discriminação, você pode colocar aplicação em debenture da empresa XYZ. Depois é só preencher os campos situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020. Qualquer dúvida é só se guiar pelo informe de rendimentos, que lá você encontra todas essas informações. Clique em OK e pronto. Algumas debêntures são totalmente isentas de imposto de renda e, portanto, não são tributadas pelo leão. As chamadas debêntures incentivadas são títulos de dívida e o dinheiro obtido com o investimento é usado para financiar empresas de um determinado setor que o Estado considera como estratégico e deseja fomentar, como de infraestrutura, por exemplo. A posse das debêntures incentivadas deve ser declarada da mesma forma que as debêntures comuns. Portanto, você deve acessar a ficha de Bens e Direitos, clicar em Novo e selecionar o código 45, preenchendo os campos da mesma forma que eu falei para as debêntures comuns. O que muda nesse caso é a declaração dos rendimentos, que, como são isentos, devem entrar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Depois de abrir a ficha, clique em Novo e selecione o código 12. Rendimentos de cadernetas de poupanças, letras hipotecárias, letras de crédito, etc. Daí, mais uma vez, é só você informar o CNPJ, o nome da fonte pagadora e o valor dos rendimentos obtidos, conforme consta no seu informe de rendimentos. E clique em OK. LCIs, LCAs, CRIs e CRAs também são isentos de imposto de renda e seguem um procedimento muito parecido com o da declaração das debêntures incentivadas. Para declarar a posse desses investimentos, você deve abrir a ficha de Bens e Direitos mais uma vez, clique em Novo e selecione o código 45, Aplicações de Renda Fixa, CDB, RDB e outros. Aqui você deve informar o CNPJ do emissor do título. Em discriminação, se for, por exemplo, uma LCA, você pode colocar aplicação em LCA emitida pelo banco XYZ. Depois é só colocar a situação em 31/12 de 2019 e situação em 31/12 de 2020, conforme aparece no informe de rendimentos. Depois é só clicar em OK. Assim como no caso das debêntures incentivadas, os rendimentos de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs também são isentos e, portanto, entram na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Para declarar, clique em Novo,
selecione a linha 12, rendimentos de caderneta de poupanças, letras hipotecárias, etc. Depois de selecionar o código 12, é só preencher os campos, informando o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, o valor dos rendimentos recebidos e depois você clica em OK. Qualquer dúvida, lembrando, é só você seguir o que está no informe de rendimentos. E lembrando que para cada tipo de investimento é preciso abrir um novo código. Então você repete o procedimento para cada título de renda fixa que você tiver. Se você tiver outras dúvidas sobre como declarar o seu imposto de renda, a gente vai deixar indicado aqui na tela outros vídeos sobre como fazer a declaração, como declarar ações, por exemplo. E aqui na descrição do vídeo, para quem estiver no YouTube, a gente vai deixar os links com o guia de R do site e também com o nosso e-book sobre como declarar os seus investimentos. E para quem estiver em outras plataformas, todo esse conteúdo pode ser encontrado no nosso site, que é o infomoney.com.br. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal ou seguir o Infomoney se você estiver em outras plataformas. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Tchau!